Seja bem-vindo. Vamos aqui dar início ao nosso conteúdo, tá? O conteúdo eu já te informo aqui de início que vai ser extenso, então iremos trabalhar aqui com muito detalhe, muito conteúdo que você precisa saber, que muitas das vezes a informação fica meio que perdida, você não entende muito o processo, até por falta de informação, tá? Mas todas essas informações que eu vou passar para você aqui, você consegue de total maneira através da sua empresa ou através do sindicato ou do Ministério do Trabalho, tá? Então, qualquer que seja esses dados que eu irei passar para você aqui, você consegue pegar de maneira muito fácil através de terceiros, ok? E vamos aqui ao início do nosso conteúdo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas configurações, tá? Essas configurações que eu vou passar aqui de início aqui, você consegue obter os dados através do acordo sindical. Então, toda empresa tem que ter um sindicato para representar os trabalhadores. E o sindicato, por sua vez, sempre irá procurar o melhor para os trabalhadores. Então ele sempre vai correr aí para ver se aumenta as horas extras, se consegue um benefício a mais para o empregado, para o colaborador, tá? E aqui eu peguei umas configurações de uma empresa específica, tá? Uma empresa qualquer, na verdade. Coloquei números aleatórios aqui, não fiz nenhuma pesquisa para colocar esses valores aqui, tá? Então, eu configurei aqui o seguinte: eu possuo horas extras durante a semana, eu possuo horas extras em domingos, feriados e aos sábados para quando você está numa escala 5 por 2, tá? Vou mostrar detalhadamente aqui mais para frente. Você possui adicional noturno para quando você trabalha das 22 horas até 5 horas da manhã, você tem um adicional por trabalhar naquele horário, tá? A sua hora vale menos também pela questão das horas reduzidas. Então, quando você trabalha das 22 horas até 5 horas da manhã, você tem dois adicionais. Primeiro, a sua hora vale menos. Mas como assim minha hora vale menos? Em vez de você trabalhar 6 horas, 60 minutos para completar a hora, você precisa trabalhar apenas 52 minutos e 30 segundos. Tá? Então, trabalhando este período equivale a uma hora neste intervalo de tempo, ok? Das 22 horas até 5 horas da manhã. Então, vamos aqui, ó. Quando eu faço horas extras durante a semana, nesta configuração aqui, equivale a 65%. E o que seria esse 65%? Eu vou pegar a minha hora, tá? Como que eu sei o valor da minha hora? Eu pego o meu salário, vamos colocar aqui R$ 1.000 para ficar fácil a conta. Vou dividir aqui por 220, ok? Quando eu faço isso, eu descubro que a minha hora vale R$ 4,55, tá? E como que eu sei quanto que eu devo receber quando eu faço horas extras durante a semana, tá? Eu preciso multiplicar este conteúdo aqui por 165%. Eu vou pegar este conteúdo e multiplicar por 165% e eu consigo descobrir aqui que o valor da minha hora extra durante a semana é de 7,50, ok? Poderia tanto multiplicar por 165% ou 1,65, tá? Então, dessas duas maneiras, você consegue descobrir o adicional de 65% em cima deste valor. Quando você trabalha aos sábados, isso quando você está na escala administrativa 5 por 2, tá? Quando você está em escala de turno, que é 6 por 1, o sábado não conta. O sábado conta como dia normal trabalhado. Então, quando você trabalha nos domingos e feriados, para todos os tipos de escalas, você tem que receber 100% nesta configuração aqui. Lembrando que várias empresas possuem outras configurações, tá? Essa aqui é aleatória. Pode ser 120%, pode ser 85%, 90%, tá? Então, o que seria legal aqui? Na integração que você realiza com o RH, assim que você entra na empresa, o RH geralmente te fala, olha, a hora extra aqui durante a semana é 65% e aos finais de semana é de 100%. Os adicionais noturno, quando você trabalha das 10 às 5 horas, ele equivale a 30%. Você tem um adicional de 30%. E a empresa também opta ou não opta para a redução das horas reduzidas, tá? O que é essa opção? Ou você trabalha às 7 horas e 20 durante a semana,
durante cada dia e recebe a hora extra em cima de cada 7 minutos e meio trabalhados a cada hora, ou você chega mais tarde ou você vai embora mais cedo. 7 minutos e meio a cada hora trabalhada. Ok? Vou mostrar para vocês aqui detalhadamente como fazer esses cálculos, como verificar a hora reduzida. Vou mostrar isso tudo para vocês, fiquem tranquilos. Então aqui nós temos que 30% das horas noturnas, tá? Então se a pessoa, seu colaborador, trabalha das 22 horas até as 5 horas da manhã, ele tem o adicional noturno de 30%. E também das 22 horas às 5 horas da manhã, a hora dele, ele não precisa trabalhar 60 minutos para trabalhar uma hora inteira. A hora inteira dele aqui vale 52 minutos e 30 segundos, tá? Ele tem uma redução de 7 minutos e 30, ok? Vou mostrar para vocês também lá na frente como é que funciona. Então aqui eu coloquei só um exemplo, ó. Horas reduzidas para serviços realizados entre as 22 e 5 horas da manhã. A hora vale menos. Uma hora equivale a 52 minutos e 30 segundos. A empresa optará por pagar 7 minutos e 30 segundos a cada hora trabalhada, tá? De hora extra a mais para o colaborador, ou ele entra mais cedo, ou ele sai mais tarde. Ou ele entra mais tarde, ou ele sai mais cedo, tá? Esses 7 minutos e meio por hora trabalhada. Vocês vão ver que esses 7 minutos e meio no final do mês faz uma diferença muito grande. E também os 30% também faz uma diferença muito grande também. Tá? E nós possuímos aqui alguns limites, tá? E o que seriam esses limites que eu falo aqui? Algumas regras, tá? Uma regra geral. Então, você não pode fazer mais que 2 horas extras por dia. Então, se você chega na unidade às 7 horas da manhã e finaliza o seu turno às 16h48, você só pode trabalhar até as 18 horas. Você não pode fazer mais do que 2 horas extras por dia. Tá? Então, se você entrar às 7, o horário que você tem que sair é às 18. Tá? Você não pode fazer mais do que isso de hora extra. Temos o descanso interjornada. Tá? Esse descanso interjornada, ele serve principalmente quando você vai fazer uma troca de turno. Por exemplo, eu acho que eu coloquei até esse exemplo aqui no conteúdo. Não, não coloquei. Mas está bem descrito aqui, tá? O que que seria essa troca de turno? Se você está trabalhando no turno de 6 por 1, no segundo turno, que vamos colocar aqui esse turno, acho que eu coloquei configuração aqui, ó, é das 15 às 23h20, tá? Então, se você precisa passar do segundo turno para o primeiro turno, a partir da próxima semana, você está terminando aqui o seu turno no sábado, às 23h20. Porém, você tem que retornar na segunda-feira, às 7 horas da manhã. E esse intervalo interjornada, você tem que ter de descanso entre uma jornada de trabalho e outra. Então, você já tem o descanso semanal remunerado, que é 24 horas. Isso no final de semana, tá? Então, você tem aqui o descanso semanal remunerado, que é 24 horas. Mais as 11 horas de interjornadas, dá 35 horas. Se eu sair às 23 horas no sábado para chegar às 7 horas da manhã na segunda-feira, não dá essas 35 horas. Então, já estou também quebrando uma regra trabalhista, ok? Então, neste caso aqui, qual que seria a opção ideal? Ou nesse dia específico, nesse sábado específico, o colaborador saísse mais cedo, ou na segunda-feira que ele iria vir para o primeiro turno, para a escala A aqui, ele chegaria mais tarde, tá? Então, aqui se nós pegarmos aqui, ó, eu tenho as 24 horas de domingo, iniciando às meia-noite e indo até meia-noite, então tem 24 horas, mais as 7 horas, que é a hora de entrada aqui, então tenho 31 horas, e eu tenho aqui mais 40 minutos, tá? Para entrar meia-noite aqui de sábado para domingo. Então teria 31 horas e 40 minutos. Ficaria faltando um tempo ainda de descanso. Logo, o colaborador teria que sair aproximadamente às 20 horas, 8 horas da noite aqui no sábado, ou chegar às 10 horas, 11 horas da manhã aqui na segunda-feira, para dar o descanso semanal remunerado, mais as 11 horas de interjornada. Se a mudança ocorrer durante a semana, aí
faz o seguinte, você não precisa calcular as 24 horas, você precisa calcular 11 horas, tá? A regra que valerá da mesma maneira. Porque se você saiu às 23h20 na terça-feira e você precisa ir na segunda-feira às 7 horas da manhã, você terá apenas 7 horas e 40 minutos de descanso. Você não teve aquele descanso de 11 horas. Então você teria que chegar mais tarde aqui ou sair mais cedo aqui, tá? O ideal é sempre quando houver troca de turno, você ter alteração de escala de turno, o gestor faça essa alteração na segunda-feira, no primeiro dia de trabalho da semana, para não ter problemas, ok? Então aqui nós temos algumas configurações. Eu tenho aqui embaixo também uma outra configuração, tá? Então, vamos aqui, ó, o trabalhador em um modelo padronizado, o acordo sindical trabalha 220 horas por mês, tá? Porém, as diferenças que obtém entre as horas reais trabalhadas com essas 220 horas é o descanso semanal remunerado e os feriados durante o mês, tá? Porque se você pegar os dias do mês e somar as horas trabalhadas durante o mês, vai dar 180 horas, 190 horas, nunca vai chegar a 220 horas, tá? Por que que nunca vai chegar a essas 220 horas? Porque nos domingos você não trabalha, nos feriados você não trabalha. E quando trabalha, recebe hora extra, tá? E você tem que ter o descanso de 24 horas de descanso semanal remunerado. E quando você trabalha durante o mês, você vai ter lá 190 horas. A diferença desses 190 horas, 180 horas com as 220 vai ser o descanso semanal remunerado, tá? Então, aqui as configurações padrões que nós possuímos, ok? Vamos aqui apagar os dados, tá? Então, essas são as configurações sindicais e trabalhistas, tá? Então, que é o TAC, o termo de ajuste de conduta da empresa. Então, toda empresa tem esse TAC assinado. E aqui nós vamos configurar essas escalas aqui, tá? Então, eu criei aqui 5 escalas, tá? 5 turmas e 2 escalas diferentes. Então, eu possuo a escala 6x1 e a escala 5x2. A escala 6x1, o colaborador trabalha 6 dias. A escala 5x2, ele trabalha 5 dias. Lembrando que nessas duas escalas, todos os colaboradores têm que fazer 44 horas semanais, tá? Existem acordos sindicais que a hora semanal dele não é 44, é 40 horas, tá? Então, em vez de você trabalhar 220 horas durante o mês, você trabalha só 200 horas, tá? Mas isso aqui é de acordo com o acordo sindical. A maioria das empresas é 220 horas, por isso que vamos trabalhar aqui com 44 horas semanais, tá? Então, de toda maneira aqui, qualquer colaborador que esteja nessas escalas tem que trabalhar 44 horas. Qual que é a diferença? O colaborador que trabalha 5x2, ele tem que trabalhar mais durante a semana para dar as 44 horas. O colaborador que trabalha 6x1, ele tem que trabalhar menos para dar as 44 horas semanais, tá? E temos alguns ajustes aqui, tanto no turno C quanto no turno E, tá? Que eu vou mostrar os detalhes específicos deles. Então vamos aqui começar a trabalhar com estes conteúdos. Como que eu descubro o horário total trabalhado? Eu vou pegar aqui, ó, igual o horário da saída menos o horário da entrada. Este conteúdo que apareceu, que é 8h20, não é o horário trabalhado. Por quê? Porque o colaborador possui 1 hora de almoço, tá? Então tem que descontar essa hora de almoço aqui, porque ela não é trabalhada, tá? Então, na verdade, essa 1 hora que ele tem de almoço é almoço, ele não está trabalhando, tá? Então tem que fazer a hora que ele saiu, menos a hora que ele entrou, menos o horário de refeição, que é 1 hora de almoço, tá? Vamos aplicar essa fórmula aqui para todo o conteúdo. Vocês vão ver que na turma C e na turma E vai dar errado, tá? Vou mostrar para vocês. Por que que deu errado? Se você pegar aqui, ó, 7h20 menos 23 horas, vai dar negativo, tá? Você não tem como subtrair e dar esse erro. Para nós consertarmos isso, o que nós precisamos fazer aqui, ó? Nós iremos pegar meia-noite menos a hora de entrada, que vai dar 1 hora,
mais a hora que ele saiu, que é o horário da meia-noite até a hora que ele saiu. Então, 7h20, por exemplo. Então, se eu pegar 7h20 mais a 1 hora, que é a diferença de meia-noite até as 23, dá o horário trabalhado corretamente. Beleza? Então, vamos fazer aqui de maneira muito rápida e simples, tá? Então, como que eu faria essa conta aqui, tá? Eu coloquei algumas horas de suporte aqui, vou mostrar detalhadamente como que eu vou trabalhar com essas horas de suporte, tá? Então, vamos lá. Como que eu trabalharia com essas horas de suporte? Eu iria pegar aqui, ó, igual, abro parênteses, pego aqui o último minuto do dia, então vou pegar o último minuto do dia, menos as 23 horas. Se eu faço isso, ele irá me retornar 59 minutos, tá? Por que que eu coloco aqui 23 e 59 e não coloco 002.00, que significa meia-noite? Porque dá errado. Se eu colocar aqui, ó, 002.00, vai me trazer o mesmo erro. Então, fazemos aqui este trabalho com horas para fazer esse ajuste, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, 23 e 59 menos o horário de entrada, vai me dar 59 minutos. Se eu acrescentar aqui no minuto de ajuste 1 minuto, se eu pegar aqui e acrescentar esta célula, vai me trazer exatamente a 1 hora que ele tem dessa diferença, aqui da meia-noite até as 23. Tá? Então, neste exemplo aqui, eu tive que fazer esse trabalho, tive que pegar meia-noite menos o horário de entrada, e eu vou ter exatamente o período que ele trabalhou nesse dia específico, mais o período que ele trabalhou no outro dia, ok? E irei acrescentar aqui mais o período que ele trabalhou no outro dia. Me trouxe 8 horas e 20. Também desconsidero aqui a janta. No caso aqui a ceia, tá? A refeição. Deu 7 horas e 20. Vou fazer a mesma aqui para baixo, tá? Então vamos pegar aqui. Por que que quando eu copiei e trouxe para baixo, ele me trouxe um valor muito expressivo, muito grande? Porque aqui na minha fórmula aqui em cima, eu não travei essas células aqui, ó, que é a N3, a O3, tá? Eu não travei elas. Quando eu dei um Ctrl C e arrastei para baixo, coloquei aqui na célula 8, aquelas células N3 e O3, elas se transformaram em N5 e O5, tá? Então, neste caso aqui, eu vou fazer apenas o ajuste arrastando aqui para cima, tá? Para não ter problema e trazer os dados reais. Ou eu poderia aqui na formulação apertar um F4 para travar as células que eu não quero que sejam movimentadas, tá? Que elas têm que ficar fixas. No caso aqui eu já travei elas, posso dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui embaixo que vai dar certinho. Vejam que aqui continua N3 e O3. Vejam também aqui, ó, que ele me trouxe um possível erro. O que que é esse possível erro? Ele está me informando, esse triângulo verde aqui em cima, tá? Ele está me informando que o conteúdo da célula superior está diferente do conteúdo da célula de baixo. Tá? Então, se eu olhar aqui minha fórmula, minha função, dentro da célula H5 é G5 menos E5 menos F5. Se eu olhar essa de baixo, ela já é uma função mais complexa, mais completa, tá? E, porém, ela está real. E para eu tirar isso, basta eu clicar aqui e colocar aqui, ó, ignorar erro. Ele vai sumir com estes valores, ok? Agora eu possuo aqui algumas configurações de horas reduzidas, tá? E o que seria essas horas reduzidas? Então, eu tenho aqui a hora reduzida. Então, eu vou pegar a quantidade de horas trabalhadas nesses dois turnos específicos, tá? Vou trabalhar só nesses dois turnos aqui, vou colorir eles aqui, depois eu tiro o preenchimento. Tá? E como que eu vou fazer? Eu vou colocar a quantidade de horas que eu deveria trabalhar aqui, tá? Reduzido ou receber extra, tá? Como que eu faço isso? Igual, e vou fazer o seguinte, olha, se este valor aqui, que é o valor de entrada, se o valor de entrada, tá, fiz errado aqui, se o valor de entrada for menor ou igual, aí aqui eu coloquei o adicional noturno e horas reduzidas aqui nessas horas de suporte, tá? Então, se 23 horas for menor ou igual a 22 horas, o que que isso quer dizer? Olha, a minha hora reduzida, ela inicia às 22 horas e termina às 5 horas da manhã.
Se o horário de entrada for menor que as 22 horas, eu sempre vou considerar as 22 horas. Por mais, por mais que o colaborador entre as 9 horas da noite, às 21 horas, ele somente vai receber as horas reduzidas, só vai receber as horas reduzidas e só vai receber o adicional noturno das 22 à meia-noite, naquele dia. No outro dia, da meia-noite até 5 horas da manhã. Tá? Então, se o conteúdo da entrada for menor ou igual a N5, eu vou considerar o quê? Eu vou considerar o seguinte cálculo. Este minuto, que é aquele mesmo ajuste que nós fizemos ali anteriormente, menos as 22 horas, para eu saber o tempo que eu tenho aqui nesse dia específico. Então, vou pegar meia-noite menos 22 horas, tá? Mais um minuto de ajuste, tá? Vou colocar aqui a condição falsa como zero por enquanto, só para vocês verem o resultado. Então, vejam que ele me trouxe aqui zero, tá? Vamos fazer o teste, vamos verificar por que que ele me trouxe zero aqui. Tá, ele me trouxe zero porque a formatação aqui está como um número. E, na verdade, como eu estou trabalhando com hora, ele deveria ter aqui como hora abreviada. Tá, vamos pegar aqui hora abreviada, hora. Beleza. Então, neste momento aqui, ó, ele me trouxe o seguinte. Se eu pegar e analisar essa aqui, ó, E6 é menor que N5, então vou pegar aqui 23 horas, é menor que 22? Não, é falso. Tá? Então, como é falso, eu deveria ter trabalhado aqui neste zero. Tá? E quando que é falso, o que que eu faço? Eu vou pegar as 23h59 menos o horário aqui. Ó. Eu só inverto, mais este 1 minuto. Vou apertar Enter e vejam que ele me trouxe 1 hora. Tá? Então, neste momento aqui, o que que aconteceu? Se o horário de entrada for abaixo de 22 horas, eu irei considerar as 22 horas. Se o horário de entrada for após as 22 horas, eu irei considerar o horário de entrada. Tá? Porque, por exemplo, aqui está 23 horas. Eu não vou pagar aquela hora das 22 às 23. Ele não trabalhou, então não vou pagar. Tá? Então, aqui nós temos aqui essas duas configurações. Então, utilizei um se, uma condição, condição verdadeira, condição falsa. Perguntei se o E6 é menor que N5, se 23 é menor que 22. Se for, eu irei considerar o N5, que é a hora aqui das 22 horas, como princípio do meu cálculo. Caso contrário, eu irei utilizar aqui o N3 como princípio do cálculo. Ok? Então aqui eu tenho 1 hora reduzida. Este cálculo foi apenas para este turno aqui, tá? Apenas na entrada. Agora eu tenho que fazer o cálculo da saída. Como que eu faço isso? Aí eu também irei utilizar uma nova condição se igual, se, abro parênteses, irei perguntar se o horário da saída é maior que o horário da saída aqui na configuração do adicional noturno das horas reduzidas. Se for maior, eu vou considerar as 5 horas. Caso contrário, irei considerar o horário que está aqui. Tá? Então, se esta célula for maior ou igual a 5 horas, eu vou considerar as 5 horas. Caso contrário, eu vou considerar este conteúdo aqui. Tá? Vou fechar parênteses e eu vou apertar Enter. Vejam que ele me trouxe aqui 6 horas. Então, se este colaborador entrou às 23 horas e foi embora às 7h20 da manhã, ele teve 6 horas durante o dia de redução. Ele também teve 6 horas de adicional noturno. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui posteriormente, depois deste trabalho aqui? Aqui, eu irei fazer o inteiro, tá? Vou descobrir o inteiro dessas 6 horas. Passo a pegar aqui igual hora e selecionar a célula aqui, ó, e formatar para número. Tá? Então, eu sei que eu possuo 6 horas, então eu fiz a transformação para o número inteiro. Tá? Para horas reduzidas, eu preciso dessa informação. E também para as horas de adicional noturno, eu também preciso dessa informação. Tá? Então, aqui eu tenho essa configuração. Porém, tem um detalhe aqui. A hora da janta não conta. A hora da ceia não conta. Para quem entra às 23 horas e sai às 7h20, geralmente a ceia dele, a janta dele, a refeição dele é entre as 2 horas da manhã e as 3 horas da manhã. Este horário não conta, tá? Então aqui
eu vou desconsiderar o horário da refeição, tá? Vou pegar este conteúdo, tá? Não vou copiar não, vou digitar ele novamente aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, vou fazer o mesmo cálculo para essa escala E. A única diferença que vai ter entre as duas é o horário da refeição. Porque quem entra às 16h30, geralmente almoça 8 horas da noite, 9 horas da noite, das 9 às 10 horas da noite. Tá? Então, o horário de almoço deles é fora do horário da redução, fora da hora reduzida, tá? Então, neste caso, eu não vou precisar tirar essa 1 hora de refeição para fazer esses cálculos aqui. Então, cada escala tem sua configuração, tá? Neste caso aqui, quando for criar uma escala, tem que fazer detalhadamente, tem que estudar escala por escala, tem que ter uma reunião geral na empresa, fazer uma configuração. Olha, o horário da janta é essa. Por que que o horário da janta é essa? Por dois motivos. Se a empresa possui refeitório dentro da própria unidade, dentro da própria empresa, a empresa não precisa que o colaborador registre o ponto na hora do almoço, na hora da janta. Não precisa registrar, ele só precisa registrar na hora que entra na fábrica e na hora que sai da fábrica. Por que isso? Porque quando você está dentro da empresa, você considera que todo mundo está fazendo uma hora de almoço. Porém, quando não tem refeitório dentro da empresa, você precisa de sair da empresa para almoçar, para jantar, certo? Então você tem que comprovar batendo o ponto para mostrar que você não está dentro da unidade naquele momento, você está no horário da sua refeição. Então, para quando existe refeitório dentro da unidade, dentro da fábrica, dentro da unidade, você não precisa bater pontos na hora do almoço. Por isso que precisamos fazer aqui uma reunião para estipular o horário correto de almoço, tá? Porque através dessa reunião, dessa configuração, que nós iremos colocar aqui no sistema de controle de ponto do RH, essas configurações de escala. Olha, a escala E está configurado para das 2 às 3 horas da manhã ser a janta. A escala C está configurada das 9 horas da noite até 10 horas da noite, tá? Então tem que ter essa configuração. Por isso que aqui nesses critérios nossos, nós temos que criar o critério de acordo com a escala. Então neste caso aqui eu não vou precisar desconsiderar o horário da janta porque o horário é antes das 10 horas da noite. Vai ficar mais fácil explicar, tá? Então vamos fazer aqui, ó, igual se este horário for menor ou igual. Não, na verdade, se for menor que as 22 horas, eu vou considerar as 22 horas como análise, como conteúdo aqui, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Vou pegar novamente as 23h59 menos as 22 horas, mais 1 minuto de ajuste. Caso contrário, eu irei considerar as 23h59 menos o horário da entrada, mais 1 minuto de ajuste. Tá? Vou fechar parênteses, ele vai me trazer 2 horas. Então vejam que mesmo ele entrando às 16h30, ele só obteve aqui 2 horas de hora reduzida e apenas 2 horas de adicional noturno nesse dia específico. Tá? Agora eu tenho que acrescentar aqui a hora de saída. Tá? Então vou fazer a mesma análise, vou fazer uma nova somatória aqui da saída. Se este valor for menor ou igual a esta saída aqui, eu irei considerar este valor. Caso contrário, irei considerar as 5 horas. Esse caso contrário é se o colaborador saísse após as 5 horas da manhã. Aí só iria até 5 horas. Ele não iria contar até 6 horas, 8 horas. Ele não ia contar aquele após as 5 horas. Tá? Fecho parênteses. E obtemos aqui nosso valor de 4 horas e 18 minutos trabalhados. Não irei reduzir aqui a janta, porque conforme eu falei, nessa nossa configuração está que ele almoça, ele janta antes das 22. Irei pegar o inteiro dele aqui também, tá? Então, irei pegar aqui o inteiro. Os 18 minutos não vai contar na redução, porque não chegou a inteirar os 52 minutos e 30 minutos, tá? Como ainda não chegou a inteirar, sempre trabalho com o inteiro aqui, tá? E aqui é a saída da hora normal. Como que eu faço isso? Eu irei pegar aqui o horário
de saída, tá? Então, olha, ele sai às 15h20. Tá, se ele sai às 15h20, quanto que deveria reduzir, tá? Quanto que eu deveria reduzir dessa escala? Então, se eu tenho aqui 5 horas de redução, eu tenho que pegar aqui, ó, igual 5 horas vezes 7 minutos e 30 segundos. Então, o colaborador vai deixar de trabalhar 37 minutos por dia ou irá receber de hora extra 37 minutos por dia. E quando se fala de hora extra aqui, é a hora extra dentro da semana, tá? Por mais que esteja à noite, sempre a hora extra durante a semana. No caso aqui, 65%, tá? Ou receberia 37 minutos de hora extra a 65%, ou sairia mais cedo, tá? No meu caso aqui, eu irei fazer esse cálculo. Porém, irei pegar aqui, ó, o horário de saída dele, que é 7h20, irei diminuir 37 minutos, tá? Então, como que eu faço isso? Vou deletar essa fórmula aqui e vou colocar ela aqui, ó. Igual a 5 horas que houve de redução, vezes 7 minutos e 30. Então, este conteúdo eu vou receber 37 minutos, tá? Só que aqui eu irei subtrair o horário de saída aqui, ó, que é 7h20. Vou colocar que o horário de saída dele aqui agora é 6h42. Por quê? Eu optei por fazer o meu colaborador sair mais cedo do que pagar a hora extra. Tem muitos colaboradores, eu prefiro que uma turma chegue um pouquinho mais cedo do que eu pagar hora extra para esse aqui. Tá? Então a gente consegue fazer algumas configurações, alguns jogos de escala aqui para chegar nesses dados, nesses conteúdos, sem pagar hora extras. Tá? Então eu tenho aqui, ó, que quando o colaborador estiver na escala E, o horário de saída dele, se eu fosse pagar hora extra, eu pagaria 2 horas e 18 minutos. Como eu estou optando por deixar ele embora mais cedo, eu vou liberar ele da empresa 1h48 da manhã, tá? Dessa maneira aqui, eu consigo fazer esses cálculos. E como que eu descubro a hora semanal? Eu vou pegar aqui, ó, igual 7 horas e 20, tá? Vezes os dias trabalhados. E eu consigo aqui as 44 horas. Tá? Neste exemplo aqui, a minha coluna já estava configurada aqui na formatação de célula, já estava configurada aqui nesse 37, tá? Geralmente está nesse 13 aqui, ó. Se estiver no 13, vejam como é que vai aparecer aqui a semana. Porque minha hora, o meu dia, ele tem 24 horas. Então, quando ele chega a 24 horas, o que que acontece? Ele zera, ele volta da meia-noite. Então, o que que aconteceu aqui? Ele está me mostrando apenas 20 horas, que seria as 24 horas de um dia específico, mais 20 horas, que daria as 44 horas. Mas como você está vendo aqui, está vendo apenas as 20 horas, tá? O dado não está incorreto, apenas como está formatado a coluna que está incorreto. Não é que esteja incorreto, que não está da maneira que nós precisamos, tá? Então, vou selecionar a coluna, irei colocar aqui como horário inteiro. Agora sim eu consigo enxergar o valor real, tá? Então, vamos pegar aqui 44 horas, vou aplicar ela para essa célula aqui de baixo. Para essa de baixo, eu já irei fazer uma diferença, tá? Neste meu caso aqui, eu irei pegar igual, abro parênteses, irei pegar as 7 horas e 20 minutos que ele trabalha durante o dia, irei pegar e subtrair deste conteúdo as 5 horas que eu deixo de trabalhar, a redução, vezes os 7 minutos e 30 segundos. Aí aqui eu tenho 6 horas e 42 minutos trabalhados, ok? É que por coincidência esse aqui, ó, o horário de saída da fábrica com o horário de trabalho semanal deu o mesmo, tá? Mas é coincidência, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pego isso aqui e multiplico pela quantidade de dias trabalhados, tá? Vou formatar a célula aqui como as 37 horas. Vamos ver o que está dando de divergência aqui, tá? Vamos ver o que está dando de divergência. Estou pegando 7 horas e 20 minutos. Então, no caso aqui, essa multiplicação
Vamos aqui entender a fórmula novamente, olha. Eu já achei o erro aqui, tá? Então, eu teria que pegar aqui, olha. Pegar as 7 horas e 20, subtrair da diferença dos 37 minutos e somente depois multiplicar por 6, tá? Então, o que houve de errado na nossa função aqui, na nossa fórmula? Houve de errado que estava faltando um parênteses, tá? Agora já me houve aqui o conteúdo correto. Irei colocar essa mesma fórmula aqui embaixo, tá? Só irei voltar aqui para os 7 minutos e 30, 41 e 30. Aqui, irei fazer a mesma fórmula que a anterior. Como a célula de cima está com a fórmula diferente da célula de baixo, a célula de baixo fala que tem um possível erro, basta consertarmos aqui, colocar ignorar erro, tá? E este aqui seria o ideal, tá? O que seria esse ideal? O horário em que o colaborador teria que trabalhar por turma, por escala, tá? Então, quando o colaborador estiver na turma C, o horário correto dele deveria ser 40 horas e 15 minutos por semana, tá? Então, se durante o dia trabalhado ele trabalha acima de 6 horas e 42, isso quer dizer o seguinte, eu tenho que pagar hora extra, tá? Então, aqui as nossas configurações das escalas. Agora, vamos aqui configurar os métodos, tá? E o que eu tenho aqui? Eu fiz uma simulação aqui de batida de ponto, tá? Onde o colaborador inicia a sua jornada aqui, sai para a refeição 2 horas da manhã, retorna da refeição 3 horas da manhã, e aqui é o horário de saída da unidade, então, o horário de saída da fábrica. Aqui eu fiz algumas configurações, tá? Quais são elas? Primeiramente, eu criei uma lista. Então, vim aqui em dados, cliquei em lista e selecionei aqui, ó, as minhas turmas, tá? Por que eu selecionei minhas turmas? Porque eu irei utilizar aqui uma série de PROC-V para procurar nessa base aqui e me trazer alguns dados que acabamos de configurar aqui, tá? Então, eu tenho aqui a minha listagem. Então, para não correr risco da pessoa digitar aqui escala F, que não existe, você limita somente para esses dados dessa lista aqui, tá? Então, você pode selecionar aqui, ó, escala C, escala A, mas você não pode colocar aqui escala K, por exemplo, ele dá um erro, tá? Então, eu irei colocar aqui turma E, vamos ver a turma E qual o horário que ele está, das 16h30 às 12h18. O horário de entrada aqui às 23 horas, então a escala correta seria a escala C, tá? Então, vamos voltar aqui para a escala C. Configurei o salário aqui de 2.500. Então, o valor da hora do colaborador é de R$ 11,36. Por que R$ 11,36? Porque eu estou dividindo por 220 horas trabalhadas, tá? A hora por dia, eu vou mostrar para vocês ali. Dias de trabalho também iremos fazer um pouquinho mais para frente. E dias, mês trabalhados também eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Vamos inicialmente trabalhar aqui da batida de ponto, tá? E aqui é a nossa última configuração, onde irei pegar todos os nossos conteúdos, beleza? Então vamos aqui trabalhar aqui, tá? Então aqui eu tenho esse costume, tá? Então sempre onde eu tenho funções, onde eu tenho fórmulas, eu deixo de uma cor diferenciada. Depois eu posso até ocultar essa coluna aqui para não atrapalhar. Aí eu só dou uma olhada aqui e olho o resumo aqui para saber o que aconteceu, tá? Então eu crio as fórmulas, crio as funções, trabalho na planilha e deixo apenas essas colunas que eu preciso de informação, tá? Então eu poderia aqui deixar apenas a coluna de hora extra e de atraso à vista. Então, no dia 1/6 eu tive tanto de hora extra, eu tive tanto de atraso. Eu consigo ter essas análises, tá? Então a gente consegue trabalhar aqui de maneira simples e rápida. Vamos trabalhar aqui, né? Então, de acordo, tá? Então, tudo que eu vou trabalhar aqui é de acordo, tá? Então, de acordo com a turma C, qual que é o horário de entrada? Tá? Por que eu vou fazer isso? Eu vou pegar os dados lá, vou pegar os dados e vou colocar aqui, tá? Para eu colocar os dados aqui, eu preciso ter algumas análises. Eu preciso ter os dias de trabalhos, tá? E o que seriam esses dias de trabalhos? Seria esses dias de trabalhos aqui, os dias trabalhados de acordo com a escala. Então, vou fazer um PROC-V, procurando a turma C e retornando a terceira coluna, ó, 1, 2, 3, tá? Então, vou fazer aqui, ó, igual, PROC-V, abro parênteses, seleciono
a turma C, seleciono essa minha tabela e coloco que eu quero retornar a terceira coluna e tem que ser exatamente. Então, vou colocar false. Tá? Não pode ser algo aproximado, tem que ser exato. Aperto Enter e ele está me informando aqui o seguinte, olha, durante a semana você trabalha 6 dias de acordo com essa turma, tá? E aqui eu preciso dessa configuração dos dias de trabalho. Por quê? Se eu estiver numa escala 5, tá? De 5 dias trabalhados, o meu sábado e o meu domingo, ele não é trabalhado. Então, caso exista algum batimento de ponto no sábado, no domingo, quer dizer que é hora extra 100%. Ok? Então, a gente consegue ter essas análises. Então, como que eu faria aqui? Como que eu iniciaria esse meu processo? Tá? Então, no fim das contas, será uma fórmula não tão grande, mas uma fórmula complexa. Mas eu sempre gosto de iniciar os processos do início. Claro. Então, aqui, igual, eu vou fazer uma verificação. Tá? Então, a primeira verificação que eu tenho que verificar aqui. Se os meus dias de trabalho for igual a 5, tá? Então, se meus dias de trabalho for igual a 5, o que eu vou fazer se os meus dias de trabalho for igual a 5? Eu vou verificar se essa célula aqui é domingo ou é sábado. Se for domingo ou sábado, o resultado é 0. Caso contrário, somente se for domingo que vai ser zerado, tá? Então, ficaria mais fácil para nós trabalharmos da seguinte maneira, olha, igual se esta célula for igual a domingo, o resultado é 0. Caso contrário, trabalhar aqui. Trabalhar. Tá, então, vamos, o que eu fiz de errado aqui? Aqui, ó, abri umas aspas aqui. Então, se eu colocar aqui no domingo, vai aparecer zerado. Tá? Agora, nós temos que fazer essa configuração utilizando os dias de trabalho. Então, vou pegar aqui onde que está a parte de trabalhar aqui e vou falar o seguinte, olha, se aqui for igual a 5, então se aqui for a escala 5, 5 por 2, eu tenho que fazer uma outra verificação, tá? Então, como eu tenho que fazer duas verificações, tanto se ali é igual a 5, quanto se essa célula aqui é igual a sábado, porque se for 5 e for sábado, o resultado também é zerado. Agora, se for 5, se for 6 e for sábado, é dia trabalhado normal, tá? Então, se for 5, então aqui eu vou abrir um E, porque eu vou ter mais de uma condição para analisar, tá? No meu critério verdadeiro. Então, se o G4, vou travar ele aqui, tá? Com F4, porque eu vou arrastar para baixo. E se eu não travar, ele irá colocar G5, G6 e assim por diante. Então, se essa condição aqui, se essa célula for 5 e esta célula aqui for igual a sábado, o que acontece? O resultado disso aqui ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso, tá? Vou colocar ponto vírgula. Se for verdadeiro, então se a escala for 5 e o dia da semana for sábado, o meu resultado é zerado também, porque eu não vou trabalhar aqui nesse dia. Eu estou na escala 5 por 2, tá? Então não era para ter entrada. Caso tenha entrada, é hora extra. Porém, caso essa minha pergunta for falsa, eu vou fazer um proc v, irei procurar essa turma lá na nossa base e irei retornar o horário de saída aqui, ó, que é a primeira coluna, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima coluna e tem que ser o número exato, tá? Então, aqui eu tenho o horário de saída dessa turma, tá? Deu errado por quê? Porque na hora que eu selecionei o meu banco de dados aqui, ó, eu não apertei o F4. Então, vamos apertar F4 para travar. Então, temos aqui nosso conteúdo agora, tá? Vamos verificar novamente o que pode ter dado errado. Travei a célula E4. Não preciso. B4, 10. Aqui ele já me trouxe terça, selecionou o mesmo conteúdo, porém está selecionando aqui a célula. Ah, tá. Aqui, ó, no meu PROC-V, minha célula de
procura sempre vai ser a turma. Eu também esqueci de colocar a trava nela, tá? Então, por isso que eu gosto de sempre fazer a fórmula, ver o que que acontece, arrasto, analiso, porque sempre pode haver erros de digitação e esquecimentos, tá? Então, tudo que você for fazer, antes de qualquer coisa, teste, tá? Para vocês verem aqui. Então, estou mostrando para vocês na prática, estou fazendo junto com vocês aqui, tá? Então, peguei a entrada aqui deste turno. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, a escala E, que é 5 por 2, o meu sábado aqui traria zerado, tá? Então, o horário de entrada aqui estaria zerado, tá? Caso eu tivesse batimento aqui, isso aqui tudo seria hora extra. Mas como a nossa escala que estamos trabalhando aqui é a escala C, e eu possuo 6 dias trabalhados, o sábado também irá contar, tá? Isso aqui é o horário de... Ah, tá, outro detalhe, pessoal. Esse horário aqui é o horário de saída. Eu só inverti aqui, ó. Então, esse aqui é o horário de saída. Eu só copiei a fórmula, tá? O que que eu preciso alterar aqui na entrada? A coluna de retorno aqui. Tá? E qual que é essa coluna de retorno? Ó, 1, 2, 3, 4. É a quarta coluna. Tá? Então, aqui ó, é a quarta coluna. Agora sim eu possuo o meu conteúdo real. Tá? Então, agora sim eu consigo fazer as minhas análises. Então, a função é a mesma, a fórmula é a mesma para entrada e saída. O adicional noturno também é a mesma função, só muda a coluna. Então, já vamos utilizar ela aqui. Ó. Copiei a função inteira. Irei colar ela aqui. Vocês vão ver que essa diferença aqui é por causa da formatação de célula também, mas eu não preciso da coluna 10 como retorno. Eu preciso retornar a coluna J. A coluna J é a coluna 9, se não me engano. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, então vamos se tornar aqui a nona coluna. 9. Beleza. Então aqui nós temos os adicionais noturnos. Então eu tenho 5 adicional noturno, então 5 horas de adicional noturno. Tá? Agora vamos calcular as horas extras e também calcular os atrasos, tá? Como que eu calculo as horas extras na entrada e eu tenho horas extras na saída? Como que eu calculo aqui na entrada? Eu vou pegar e vou fazer uma comparação. Se o início da jornada for menor que a entrada, se o horário que eu iniciei for antes do horário que eu devo entrar, quer dizer que eu estou fazendo hora extra, eu cheguei antecipado. Então, qual que é a conta que eu tenho que fazer? O horário de chegada, que eu cheguei, menos o horário da entrada aqui. Tá? Caso contrário, ele não fez hora extra. Então, coloco zero. Neste caso aqui, ele chegou atrasado. Tá? Então, vamos pegar um dia aqui. Ó. Esse aqui é esse dia que ele chegou antecipado. Então, vamos verificar se vai dar certo. O que ele fez aqui para mim? Ele pegou L5 menos os 23. Na verdade, seria o contrário. Eu teria que pegar o horário de entrada menos o início dele, tá? Então, vamos pegar aqui e consertar nossa função que eu inverti os valores aqui, ó. Então, na verdade, teria que ser o horário de entrada real que ele deveria entrar, menos o horário que ele chegou. Agora sim vai dar certo aqui. Então, ele houve nessa quarta-feira aqui 55 minutos de hora extra. Vamos colocar até lá embaixo. Beleza. Então, houve outra hora extra aqui. Eu acho que eu copiei os mesmos dados, mas caso eu queira alterar aqui, ó, colocar aqui, por exemplo, 7 minutos. Ele faz a alteração aqui para mim também, tá? Então, eu tive aqui uma série de horas extras. Se eu selecionar a coluna inteira, eu tenho aqui 0,154 de hora extra, tá? Isso aqui é em hora centesimal. Vou mostrar para vocês também daqui a pouco o que é essa hora centesimal. Tem os atrasos, tá? Os atrasos é a mesma função, eu só inverto aqui esse sinal de coisa aqui, da condição. Então, igual se este horário for maior que este horário aqui, quer dizer que eu cheguei atrasado. Então, vou pegar este conteúdo menos o horário real da entrada, caso contrário, zero. Trouxe que eu tive 1 minuto de atraso. Vamos fazer uma outra verificação. Aqui também, ó, ele chegou 23h20, então ele chegou 20 minutos atrasado. Beleza, então aqui eu tive 22 minutos de atrasos. Aqui 9 minutos, 2 minutos, 9 minutos, 2 minutos também. Beleza. Isso aqui eu fiz a comparação com a entrada, tá?
Agora eu vou fazer a comparação tanto na hora extra quanto no atraso aqui na saída. Ou ele saiu antecipado, ele saiu antes do horário, ou ele saiu depois do horário. Se saiu depois do horário, hora extra. Se saiu antes, desconto, tá? Aqui também tem uma opção, mas aí no ajuste de ponto, tá? O gestor pode sim ou não abonar esse atraso, tá? Pode ter sido conversado, alguma coisa. Isso é tudo conversa, tudo acordos, tá? Então aqui nas horas extras, hora extra não tem acordo, tá? Tem que pagar, a empresa tem que pagar. Atraso, antecipado, tudo o gestor pode negociar, pode conversar, pode ter sido algo comunicado há muito tempo, algo que todo mundo pôde se controlar. Então, tem essas opções. Então, a hora extra, o que eu vou fazer é o seguinte: se a hora de saída for maior que o horário de saída, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a hora que eu saí menos o horário de saída real. Caso contrário, zero, porque não houve. Vamos fazer o teste. Então, aqui, ó, 7h20, eu deveria sair às 6h42. Então, o que acontece? Esse 6h42, ele é com as horas reduzidas. Porém, a empresa aqui, este colaborador, pelo modo que nós estamos vendo aqui, a empresa optou para que ele trabalhasse. Então, aqui, eu já obtive aqui as horas reduzidas que eu tenho que pagar para ele, que é a diferença de quando que ele deveria sair com o horário real que ele saiu, tá? Então, isso aqui é aplicado até embaixo. Vamos fazer aqui a saída antecipada, tá? Então, vou perguntar se o horário aqui for menor ou igual, na verdade menor, for menor que a saída, eu vou pegar a saída menos o horário que ele saiu, para saber exatamente quão cedo ele saiu. Caso contrário, não houve saída antecipada e é zero. Vejam aqui, ó, que ele deveria sair 6h42, porém saiu 5 horas da manhã, tá? Outro detalhe, eu já deixei tudo comentado para vocês aqui, tá? O que vocês precisam fazer. Em cada coluna, caso tenha dúvida, tá? Vou deixar essa planilha disponível para vocês também. Então vamos verificar, só houve atraso aqui, somente um dia, ó. Somente um dia que ele saiu mais cedo. Os outros dias, ó, ele saiu aqui 8 minutinhos depois, então gerou extra, tá? Isso aqui é as saídas antecipadas. Agora eu tenho aqui as horas extras totais e os atrasos totais. Muito simples, só somar as horas extras da saída quanto da entrada e arrastar para baixo. Então eu tenho aqui, por exemplo, olha, eu tenho 37 minutos e 30 aqui, nenhum na entrada. Olha, eu tenho 55 minutos e 37 aqui, dá 1,32. Os atrasos a mesma coisa. Aqui mais aqui a entrada. Então aqui eu coloquei todas as fórmulas possíveis que eu preciso trabalhar, tá? Agora, através desses conteúdos aqui, eu vou ter o meu resumo, tá? E como que seria esse meu resumo? Então será uma série aqui de sum-if, de soma-se, tá? Vamos aqui terminar a nossa coluna aqui, tá? Então nós temos as horas por dia, que eu vou fazer um PROC-V procurando este conteúdo aqui, que é as horas por dia trabalhado. Então vamos já iniciar aqui, ó, igual PROC-V, esta célula, aqui nessa tabela, e retornar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a sétima coluna. Ponto falso, porque eu quero exatamente aquele valor. Então, na turma C, é 7 horas e 20 minutos por dia trabalhado. Os dias do mês, é o seguinte, eu vou fazer uma contagem aqui na coluna P ou na coluna Q mesmo, tá? Dos valores que estão acima de zero, que for diferente de zero. Porque se for diferente de zero, é os dias que ele trabalhou, tá? Então, vou pegar aqui e fazer um cont-se, um cont-if, se você estiver com o Excel na versão em inglês, tá? Então, vou fazer uma contagem aqui nessa coluna P, e o critério ele tem que ser diferente de zero. Aí eu vou obter, esqueci de fechar as aspas aqui novamente. Vamos apertar Enter e vamos entender por que ele me gerou este número grande. Porque eu selecionei a coluna inteira, tá?
Vamos selecionar apenas o intervalo aqui, ó. Ixi, intervalo aqui. Agora ele me trouxe 26 dias, tá? Então, no intervalo de P3 a P32, todo conteúdo que for diferente de zero, tá? Porque os zeros são os dias que ele não trabalhou, porque eu sempre trabalhei aqui retornando zero como negativo, tá? Então, eu já pensei fazendo nisso, para poder fazer essa comparação. E agora vamos fazer aqui as contagens de hora extra, tá? Então, vamos fazer a contagem de hora extra 65%, vamos fazer a contagem de hora extra a 100%, a contagem de adicional noturna 30%, todos os atrasos, as horas totais, que é 220 horas, que a gente já pode colocar aqui manualmente, os totais trabalhados, que seriam 7 horas e 20 vezes 26, o descanso semanal, que seria as horas totais, menos essa célula aqui, tá? Então, vamos fazer esses de baixo aqui mais fácil, tá? Então, horas totais é igual 220 horas, beleza. Horas total trabalhado é igual 7 horas e 20 vezes os 26 dias, deu 190 horas. Descanso semanal é igual aos 220 menos os 190. Beleza? Então aqui eu já tenho as minhas primeiras configurações. Tá? Vou mostrar para vocês como fazer esses outros dados aqui também para saber quanto que vocês têm que receber. Tá? Lembrando que nessa configuração aqui eu não coloquei o INSS, ok? Então não vai ter o desconto do INSS e dos outros benefícios que cada empresa tem, cada empresa tem um benefício diferente. Tá? Hora extra a 65%. Como que eu sei que a hora extra é 65%? Se a escala for 6, eu simplesmente preciso somar essa coluna aqui, tá? Quando, na verdade aqui, nas horas extras totais, eu vou somar aqui as horas extras totais, quando a entrada for maior que zero, tá? Por quê? Se for zero, quer dizer que se houve extra, é porque ele trabalhou numa escala que não estava referindo a ela, ou no domingo ou no sábado. Tá? Então, se a minha célula aqui for maior que zero, quer dizer que ele está na escala, ele fez durante a semana. Caso contrário, ele fez no final de semana, domingo ou feriado. Então, vou fazer aqui, ó, igual sum if, soma se, o intervalo do critério. Então, vou trabalhar sempre aqui na minha coluna P como critério, vou selecionar esse intervalo aqui. Tá? O critério que eu vou trabalhar aqui, ele vai realizar a somatória somente dos valores que for diferente de zero. Tá? E caso ele encontre, qual que é o valor que ele vai somar? Ele vai somar aqui o conteúdo da coluna W. Então, vai somar este intervalo aqui, fecha o parênteses, e vamos ver quantas horas extras há 21 horas e 40 minutos e 30 segundos de hora extra 65%. Ok? Vou fazer a mesma somatória na linha de baixo, a mesma. Só vou mudar aqui para igual, tá? Por quê? Porque quando for igual a zero, ele não era para ter trabalhado naquele dia, logo é 100%. Então, por exemplo, se eu alterar aqui para a escala E, ele já me traz aqui 29 horas, tá? Por quê? Porque aos sábados aqui, ó, não era para ele ter trabalhado, ele trabalhou aqui, ó. Então, ele pega todos os sábados que eu trabalhei e soma 7 horas e 20 de hora extra, tá? Me trouxe aqui também 21 horas, 121 horas de 65%, porque ele chegou antecipado, era para ele ter chegado aqui 16h30, ele chegou 23h01, então teve muito atraso também. Porém, era para ele ter saído 1h48, ele está saindo 5 horas da manhã, então ele está tendo muita hora extra, também está tendo muito desconto. Então, por isso que é interessante, o colaborador sempre está olhando sua folha de ponto para ver se o seu gestor está corrigindo a sua folha de ponto, suas escalas corretamente. Tá? Vamos aqui fazer o adicional noturno. Tá? O adicional noturno também realizarei uma soma, tá? Mas não precisarei aqui de condição. Então, vou fazer uma somatória aqui da nossa coluna R, tá? Vou ajustar aqui a escala, que eu alterei e não ajustei. Então, vou fazer aqui uma somatória, uma soma da minha coluna R. Então, eu tive aqui 130 horas no mês inteiro de hora reduzida, tá? Então, aqui no finalzinho aqui, eu vou pegar a minha hora
vezes 130 vezes 1,3, que é os 30%, tá? E os atrasos eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar e vou somar também. Só vou mudar a coluna aqui. Em lugar de R é a coluna X. Tá? Então, vou pegar aqui e arrastar aqui para a coluna X. Tá? Porque não precisa ter outros critérios de comparação. Atraso é atraso, desconto é sempre. Tá? Então, houve nessas nossas configurações do mês desse colaborador, dessa minha folha de ponto aqui, no mês de junho, eu obtive 21 horas de hora extra 65%. Não obtive nenhuma hora extra 100%. Tive um ganho de 130 horas de adicional noturno. Tive um atraso de 2 horas e 58 minutos. Tá? Trabalhei no mês inteiro 190 horas e tive um descanso semanal de 29 horas e 20 minutos. Tá? Agora, eu tenho que pegar os números inteiros dessas horas aqui. Ó. Como que eu faço isso? Uma coisa muito interessante que você pode fazer é o seguinte. Eu vou pegar as horas, que aqui está 21 horas e 40 minutos. Vou pegar essas 21 horas e 40 minutos, vou dividir por 24 horas, porque aí eu vou ter um número inteiro, e vou multiplicar por 24. Inteiro, tá? Então, vou dividir por horas e depois multiplicar por inteiro. Vejam aqui, por exemplo, aqui nas 220 horas, se eu pegar e utilizar a função hora nessa célula, não vai me trazer o resultado que eu quero. Tá? Vai me trazer 4 como resultado. E isso não é o resultado que eu quero. Eu quero 220. Como que eu faço isso? Eu vou pegar este conteúdo e dividir pelas 24 horas que eu deixei digitado aqui, que é o que o meu dia vale. Tá? Neste momento, eu descobri que 220 equivale a 9,1 dias inteiros. Então, possui 9 dias e um pouquinho do dia. Tá? Isso é 9,166 centesimal. Tá? Vou colocar isso aqui entre parênteses. E no finalzinho eu vou multiplicar por 24 para saber quanto em hora. Tá? Então, eu consegui aqui, sem o 24 soube em dia, multiplicando por 24 eu soube em hora. Quer saber em minuto? Vezes 60. Beleza? Maneira simples de trabalhar. Então, dessa maneira aqui, eu consigo fazer esses cálculos. Eu vou copiar a mesma função, vou colocar ela aqui, ó. Só vou alterar a nossa célula de referência. Então, me trouxe aqui 21,67. Tá? Esse 67 que vocês estão vendo aqui, ele é centesimal. Tá? Então, eu já fiz todo esse cálculo aqui para frente aqui, para descobrir 67. Se eu fizesse dessa maneira aqui, eu descobriria que 21 horas e 67, dessa maneira, equivale a 21 horas e 40 minutos. Por quê? A nossa hora é 60 minutos. Porém, para eu fazer cálculos com valores, para poder fazer essas multiplicações, eu não posso, por exemplo, pegar aqui 11,36 vezes 40. Eu tenho que pegar e verificar quanto que 40 minutos equivale a 100, tá? Então, como regrinha de x, muito simples, muito rápida, tá? Então, o que eu faria aqui? Eu pegaria igual a 40 dividido por 60, tá? Neste momento, eu encontraria aqui os 67%, tá? É só questão de arredondamento aqui, tá? Então, a gente conseguiria aqui descobrir esses 67 minutos aqui. Aqui deu 0,5 porque tem uns 30 segundos, tá? Aqui embaixo em dado 667. Mas é questão de arredondamento. Então, obtive aqui 21 horas e 67 minutos centesimais. Vou fazer essa aplicação para o 100%. Só vou alterar aqui a nossa célula referência. Aqui no adicional noturno eu não preciso, mas eu irei apenas replicar o valor, tá? Que é 130 horas. De atrasos, a mesma função, só altero a célula referência. Total trabalhado, a mesma função, só altero a célula referência. E aqui a mesma questão e só altero a célula. Beleza? Dessa maneira aqui, eu fiz a conversão para inteiro, tá? Para centesimal. Então, eu consigo ter o valor da hora e eu consigo ter aqui os valores centesimais. Tá? Então, minuto, como que eu faço? Igual minuto, seleciono aqui a célula e eu tenho os 40 minutos. Vou colocar em todas. Tá? Então, eu tenho aqui os minutos, ó, 2 horas e 58 minutos.
Minuto centesimal, vou pegar este valor e vou dividir por 60. Hora centesimal, vou pegar o inteiro, que é o int, desta hora, que vai me trazer 21. Veja aqui, vai me trazer 21. Ele vai desconsiderar o que tiver à direita da vírgula, vai me trazer o valor inteiro, mais o 67. Tá? Então, dessa maneira aqui, eu tenho a hora centesimal. Vou replicar em todos. Tá? Então, eu tenho aqui os meus valores. Tá? Então, com estes valores aqui, eu consigo realizar a multiplicação pelo valor da minha hora trabalhada. Então, se pegar aqui, ó, este valor vezes esta minha célula, vou travar ela, tá? Porque eu irei arrastar para baixo. Eu obtive aqui que durante o mês eu recebi R$ 246 de hora extra 65%. Não recebi nada a 100%. Recebi de adicional noturno 1.477, tá? Recebi aqui também de atrasos. Na verdade, aqui eu deveria ter multiplicado por menos 1, tá? Porque eu estou descontando da folha de pagamento. Tá? Então, a empresa terá um ressarcimento de R$ 33. Tinha que receber R$ 2.500 de acordo com o meu salário, tá? E como eu trabalhei apenas 190 horas durante o mês, eu recebi 266. Porém, de descanso semanal remunerado, eu obtive 333. Se eu somar os dois valores, chega aos 2.500. Ok? Então, dessa maneira, eu consigo fazer uma análise da minha folha de pagamento. Eu consigo fazer uma análise para verificar se a empresa está pagando corretamente ou não. Tá? Então, como eu tinha falado anteriormente, o conteúdo ia ser bem extenso. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham aqui, podem voltar o vídeo vai estar disponível para vocês. Então, voltem o vídeo, analisem. Continuam com dúvida? Fiquem à vontade de estar procurando. Tá? Vou tirar todas as dúvidas de vocês aqui. Eu quero que vocês fiquem com a consciência tranquila quando vocês receberem o pagamento de vocês no final do mês. Tá? Então, de maneira muito complexa, que vocês viram aqui, mas de maneira, apesar de complexa, simples. Então, são alguns detalhes que quando você aprende, quando você entende como funciona o processo, é simples de entender, é simples de executar. Tá? Então, aqui, aprendemos as configurações, tá? Então, olhar aqui como que funcionam as horas extras, adicional noturno, horas reduzidas, tá? As horas reduzidas nossas acabou vindo aqui, tá? Essas 246 horas aqui é as horas reduzidas. Aprendemos aqui também como funciona o adicional noturno, que vocês viram que é bem expressivo, tá? Então, geralmente quando nós estamos em fábricas, você vê que possui muitos colaboradores que optam pelo segundo turno, pelo terceiro turno. Tá? Por que pelo segundo turno? Geralmente o segundo turno sai 23 horas. Aí ele já recebe 1 hora de adicional noturno por dia trabalhado. Então, nessa escala aqui, ó, das 15 às 23, o colaborador receberia aqui, ó, 1 hora e 20 minutos de redução. Tá? Tanto de redução quanto de adicional noturno. Não receberia tanto igual quem trabalhou nessa escala aqui, que pega o período inteiro, mas receberia um adicional ainda de 1 hora por dia, de maneira muito interessante. Tá? Então aqui criamos um pequeno lerite. Vocês viram a utilidade de várias formas, utilizamos bastante aqui a função se. Tá? Fizemos aqui cálculos com datas muito interessantes. Vocês podem estar aí utilizando no dia a dia de vocês. Isso aqui serve para tudo, tá? Folha de pagamento principalmente. Prestação de serviço quando trabalha por hora. Vamos supor aí uma remoção interna, quando você contrata um serviço, onde ele fará o trabalho dentro da unidade e irá te cobrar por hora. Então, quando você faz essa análise, por exemplo, um caminhão, quando você quer fazer uma contagem de quanto tempo o caminhão ficou dentro da fábrica. Você tem horário de saída, horário de entrada, você consegue ter essas análises. Então é muito interessante vocês aí focarem, estudarem, ver como que funciona na prática mesmo. Pegue esse todo o conteúdo que eu mostrei para vocês aqui e pratiquem, exercite este conteúdo para vocês verem o tanto que é interessante vocês trabalharem com data e hora no Excel. Beleza?
Muito obrigado, espero que tenha atendido.